alinha com o propósito de Deus. Amém, queridos? Porque lá no livro de Gênesis, no capítulo, vamos ver se aqui vai funcionar. Acho que é só para frente e para trás, né, irmão? Coloca um PowerPoint lá. Eu acho que o PDF deve estar aqui só o clica no meio dele lá que funciona. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o que a palavra de Deus diz? É um texto bastante conhecido, né? O Senhor diz o seguinte, olha, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bem, então Deus me fez. Não está funcionando aqui. Está ligado, amados? Não sei por que ele não está funcionando. Pediu para esperar um pouquinho, vamos testar, que aí você pode sentar depois que testar aqui. Você me dá um sinal aí que eu testo. Não está passando, mas está ligado, normal. Deixa eu desligar e ligar de novo. Não, deixa eu ver. Você quer testar aqui? Quer pegar aqui para testar? Quando a gente vai? Então, Deus já planejou o casamento para que nós possamos cumprir um propósito. Deus fez o homem com um propósito, amém? Deus construiu você, Deus fez você. Você não nasceu por acaso. Na verdade, você nasceu para cumprir um propósito de Deus. A Bíblia fala que tudo que é debaixo da terra tem um tempo e tem um propósito, uma finalidade. E acredite, o nosso casamento, ele faz parte do propósito de Deus. Então, quero compartilhar com você, nós vamos compartilhar com você nessa noite, alguns princípios que vão te ajudar a você entender qual que é a perspectiva de Deus sobre o seu casamento. E por que o seu casamento é tão importante para Deus? Você pode repetir isso comigo? O meu casamento é importante para cumprir o propósito de Deus. É muito importante que nós tenhamos essa revelação, porque nós que somos nascidos de novo, crentes cheios de Espíritos, amém? Precisamos entender, mais do que as pessoas do mundo, devemos entender que o nosso casamento faz parte do projeto de Deus para nossas vidas. Nosso casamento é importante para esse propósito. Por isso que o casamento ele é tão atacado, ele está no alvo constante do inimigo. Por quê? Porque se o inimigo ataca o nosso casamento, ele está atacando também o propósito de Deus na nossa vida. Mas nós temos uma promessa que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então hoje eu quero falar para você de alguns princípios que vão ajudar você a alinhar o seu casamento para cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Diz que a Bíblia fala que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E Deus fez para ele uma auxiliadora que fosse a altura, né? Uma auxiliadora idônea, que é alguém que é a altura. É o número dele que vai auxiliar, vai ajudar o homem a cumprir esse propósito. Então, diante disso, podemos entender que não podemos, homens, maridos, cumprir o propósito de Deus sem o auxílio da nossa esposa. Isso é algo muito sério, é algo muito importante. Eu só posso cumprir o propósito de Deus se minha esposa estiver ao meu lado. Então, meu casamento, ele vai cooperar para cumprir esse propósito, amém, queridos? E por causa disso, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus abençoou, a primeira vez que a palavra bênção aparece na Bíblia, foi exatamente Deus abençoando o homem e a mulher. Lá em Gênesis, está aqui também, no capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim, olha, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí a Bíblia fala que depois que Deus fez o homem e a mulher ali, a próxima expressão aqui é que Deus os abençoou. Ou seja, a primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia é aqui. E a bênção está liberada sobre o casamento. Porque o casamento tem um propósito. Deus abençoou porque espera que esse casamento cumpra esse propósito. Qual que era o propósito naquele momento ali? Que eles crescessem, fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra. Mas para cumprir esse propósito, eles estavam debaixo da bênção. E a bênção está sobre o nosso casamento. Amém, meus irmãos? E não teria como o homem cumprir esse propósito, cumprir essa missão divina, sozinho. Por isso que lá no capítulo 2, quando Deus vai detalhar ali a criação do homem e da mulher, Deus fala que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Por quê? Porque sozinho nós não cumprimos o propósito. Por isso que Deus criou uma mulher. E essa mulher, a Bíblia fala que ela deve se unir ao seu marido e os dois tornam uma só.
cumprir um propósito, amém? Então, como é que nós vamos desfrutar de um casamento que cumpre o propósito de Deus? Essa é a grande questão. Como que nós vamos cumprir? Então, passa para mim aí, Júlio. O primeiro princípio aí, quando você arruma aí, o primeiro princípio, né, o primeiro princípio que vamos fazer o nosso casamento cumprir o propósito de Deus, é nós temos que aprender a tratar o nosso cônjuge com consideração, dando-lhe atenção. Porque não tem como construir um casamento se nós não aprendemos a tratar o nosso cônjuge com consideração. Nós temos que alinhar o nosso casamento para cumprir o propósito de Deus, sim ou não? E como é que eu faço isso? Aprendendo a tratar um ao outro com consideração, com a devida importância. O que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7? Maridos, vós igualmente vivei a vida comúngula, com discernimento, com revelação, prestando atenção, com atenção, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, né, os dois juntos, são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas relações. Porque traz um princípio muito sério, né? Porque a consideração ela é um combustível que torna o casamento forte. Nós temos que aprender a considerar um ao outro. Como é que eu considero a minha esposa? Dando atenção para ela, ouvindo ela, tratando ela com deferência. É considerar, é apreciar, é preferir, é dar importância. Nos casamentos não há esse cuidado uns com o outro. Normalmente, às vezes, são casados, mas são pessoas distantes. Não são pessoas que se importam. Eles são insensíveis uns com os outros. E aí o casamento vai desgastando, vai ficando frio. E isso, inevitavelmente, vai atrapalhar o seu casamento. Se o seu casamento não tiver edificado, não tiver guardado, você não vai cumprir o propósito de Deus. Vamos dizer que casamentos fortes é uma igreja forte. Por isso que é importante nós fazermos reuniões de casais na igreja. Por quê? Para cuidar do casal. Para edificar o casamento. Porque é por meio do casamento que nós edificamos a obra de Deus. Amém, amados? Então, a maioria de nós, muitas vezes, a gente considera mais as pessoas do trabalho, às vezes, dá mais importância do que o de fora fala, né? Do que, às vezes, do que a esposa fala. Às vezes, eu costumo mais ouvir alguém de fora do que o meu próprio marido, do que a própria esposa. Aí você pode passar também, meu amorzinho. Se quiser ele, fique à vontade. Vamos pegar a escola aqui nós dois. Mas isso é interessante, porque às vezes o homem não dá esse valor em parar para ouvir. Eu falo muito com o Luiz em relação a isso, porque ele é o meu escape. Né? Às vezes eu não tenho para quem falar ou com quem falar. E eu falo para ele. Né? No meu trabalho mesmo, né? Ontem eu tive momentos assim, situações no meu trabalho, às vezes, de muita pressão, muita correria. E eu não tenho para quem, às vezes, falar. Eu vou e conto para ele. É que hoje isso aconteceu isso, que aconteceu aquilo outro. E você, marido... Eu não entendo nada do que ela faz lá no serviço dela, mas só com o ouvido. Exatamente. Mulher, ela precisa falar. Ela precisa. Principalmente, no meu caso, que eu sou uma pessoa sanguínea, eu falo muito. E eu me expresso e me alivio falando. Então, eu preciso de alguém que me escute. E boa parte das mulheres, ela tem esse temperamento. São poucas que são mais retraídas e faladas. Geralmente a mulher, ela tem essa necessidade de falar. Não é verdade? Então, um conselho que eu dou para os homens. Pare e escute. Às vezes, você não entende nada do que ela está falando. Mas ela precisa apenas de alguém para escutar. Ela precisa de alguém apenas para ouvir. Apenas para balançar a cabeça. Mas não é mexendo no celular. Eita. Não é você, não, para e escuta o que ela está falando. Isso dissipa a pressão, isso dissipa o estresse, e isso prepara ela para o momento que você quer ter mais tarde. Entende? Então, você precisa preparar os seus ouvidos para escutar. Eu falo para ele constantemente, é verdade, irmão? Você é com quem eu posso falar. Você é com quem eu não preciso ter reservas. Eu posso falar realmente o que eu penso.
o que eu estou sentindo ou o que eu estou achando. E você, essa pessoa que está do seu lado aí, é também essa pessoa. Que você pode ter essa liberdade em poder falar, em poder se expressar. O Tolkien aqui também diz que devemos levar o outro em consideração. Ou seja, você dá ouvido para o seu cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, dá importância, dá peso. O que seu esposo fala, o que sua esposa te fala, tem que ser levado em consideração. Não caia na armadilha, às vezes, de considerar mais um colega de trabalho do que o seu próprio cônjuge. Muitas vezes tomamos decisões erradas porque não compartilhamos uns com os outros. E às vezes são casamentos distantes, frios. Os casamentos que cumprem o propósito têm que ter esse alinhamento. Lembra que Deus fez uma auxiliadora, homem, que fosse idônea, à sua altura, alguém que é capaz de completar você. Mas às vezes nós pensamos, minha esposa não sabe desse assunto. Ou ela pode pensar, meu esposo não sabe desse assunto que eu estou lidando no trabalho, por exemplo. Mas às vezes é importante ter alguém que você possa conversar, você possa pedir uma opinião, que você possa desabafar. Lembro que uma vez uma esposa estava reclamando um aconselhamento, pastor, meu marido ele dá mais atenção para os de fora do que os de casa. Inclusive, pastor, se de madrugada alguém ligar para ele pedindo para levar em algum lugar, no carro, no hospital, na rodoviária, no aeroporto, ele vai sem reclamar. Mas se eu peço para ele me levar para qualquer lugar, Uma reunião de celular, ele reclama. uma visita. O que significa? Às vezes eu dou mais atenção para os de fora do que para os de dentro. Interessante que a Bíblia diz, olha, marido, vós igualmente viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Homens, é você prestar atenção no que está acontecendo na sua casa. Porque às vezes nós maridos, para nós é muito cômodo deixar toda a pressão dos filhos, toda a pressão dos afazeres em cima da esposa. E nós não participamos, não sabemos o que está acontecendo na escola dos nossos filhos, não queremos saber o que está acontecendo ali, qual que é a dificuldade que cada um está tendo. Só que a Bíblia fala que nós não podemos fazer isso. Devemos participar ativamente da vida comum do lar. Devemos entender o que está acontecendo, devemos prestar atenção. Porque às vezes, quando você não presta atenção, os seus filhos estão com problemas ali, talvez entrem por um caminho que não deveriam, sua esposa está dando sinais que não está bem. E às vezes nós até percebemos, mas o homem tem uma capacidade incrível de fingir demência. De deixar para lá, fingir que não está vendo. É mais cômodo assim. É muito cômodo. Você está percebendo que o clima está azedando, aí você fica alheio, indiferente. Não faça isso. Porque quando nós fazemos isso, tem um problema. Eu falei que até nossas orações são interrompidas. Temos que tomar cuidado com isso. E o que é tratar com consideração também? Uma coisa que às vezes os homens falham, mas as mulheres também falham, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O tratamento um com o outro. Às vezes nós somos muito rudes uns com o outro. Fala muito grosso. Não tem paciência. Não tem paciência. Às vezes até é grosseiro. Pastor, mas eu me perco a paciência. Mas você percebeu que lá no seu trabalho, você não perde a paciência? De repente você é até um vendedor, um atendente de balcão. Passa por poucas e boas durante o dia, mas sempre responde, né? Quem posso atender? Sempre está com um sorriso para vender o produto, para atender os chefes. Você não solta os cachorros para cima do seu chefe. Você não solta os cachorros para cima dos seus clientes. Por que tem que soltar os cachorros para cima da esposa? Dos filhos? Com cuidado com essa atitude. Devemos tratar com deferência, com amor, com mansidão. Mas às vezes tem mulheres também que são grosseiras com o marido. Tem. Não tem? Tem. Eles falam, Tem mulheres que às desrespeito. vezes tratam com desrespeito mesmo, né? Agem, tratam de maneira pejorativa, né? Não falam com honra, né? Às vezes você pode sim definir alguma coisa, mas você põe o seu marido também nessa participação. E às vezes alguém diz, vamos fazer tal coisa, e você mesmo decide, sabendo que era algo que era para vocês dois decidirem. Então, aprenda a colocar na sua boca, eu preciso consultar o meu marido. Eu preciso verificar com ele. Aí em Efésios 5:3, o texto eu coloquei ali, não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo.
E a esposa, respeite o marido. Então, o respeito é algo muito importante. Então, quando eu respeito, eu não grito, eu não falo grosso, não sou grosseiro. Então, cuidado com esse mau humor, amém? Com a impaciência. Principalmente com as mulheres. Cuidado. Homens também tem, mas homem é um pouco mais pacificador. Ele evita briga. Agora, a mulher não. Geralmente, ela está pronta para briga. Né? Então, é muito importante você ponderar isso. Né? E ter essa consideração. Mesmo que ele não está vendo a garrafa de água que está na frente dele, e que você vira para ele, eu vou esfregar na sua cara, Misericórdia. né? Você tem que tratar com respeito. Então você tem que perceber aonde você está indo e qual caminho que você está tomando. Se é no período a qual você está vivendo, que é um período que as mulheres vivem também, o antes, né? Da menstruação chegar, ou logo após, ou o momento que isso também está acontecendo, é de muito estresse, é de muito hormônio, mas você precisa ponderar. Ah, pastora, eu não percebo. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está aqui para te ensinar todas as coisas. E quando você não lida com isso de uma maneira onde você consegue identificar, você pede o Espírito Santo para te ajudar. Porque eu já tive momentos, irmãos, que eu percebi que na verdade foi o Espírito Santo que eu estava sendo rude, ou que eu estava sem paciência, ou que eu estava muito nervosa. E ali na hora, como diz a palavra, eu caí em si. Mas não é porque eu caí em si, é o Espírito Santo que vai te conduzir para agora você passou do limite. E ter a humildade de chegar e pedir perdão. Olha, me perdoa, eu falei de uma maneira indevida. Ou me perdoa, eu não poderia ter falado dessa maneira. Sabe, reconhecer, né, que você naquele momento, você ultrapassou o limite do respeito e da consideração. E lembre, irmãos, que é possível você ter domínio próprio, que você tem o Espírito Santo sobre você. Ah, pastor, quando eu vi, já perdi a cabeça, falei que não devia. Não, não funciona assim. Você tem domínio próprio. Você tem o Espírito Santo em você, amém? Eu vou citar alguns versículos, passa para o próximo aí, por favor. Efésios, vou ler esse versículo aqui, ó, que está a recomendação da palavra de Deus, olha. Aí, Efésios 4:31 diz, olha, longe de vós toda amargura. Longe de você esse comportamento amargo, azedo, né? Beligerante, né? Contra a guerra. Longe de nós esse comportamento também. Toda ira, toda cólera. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Então, se devemos fazer isso com os demais, quanto mais com o nosso cônjuge. Ser benigno, paciente. Amém? Provérbios 15:1 diz, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, cuidado com a tonalidade de voz. Cuidado com o que você fala. Respeite o seu cônjuge. E às vezes nós queremos tratar o cônjuge como nós tratamos com o filho. E os filhos deveriam ser sem educação com ele, deveriam ter postura, talvez postura rígida às vezes, mas nunca sem educação também. Quanto mais com a esposa. Temos que aprender a tratar os outros, uns aos outros com essa deferência, amém, meus irmãos? Vou finalizar esse toque aqui, Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. Você tem uma palavra agradável? Quando você já fala, já é mesquinhando, já é estridente. Né? Porque isso é um hábito, sabia? Que isso é um mau hábito de sempre dar mal resposta. Comece a se policiar. Será que eu estou sendo tentado a sempre dar uma mal resposta no meu cônjuge, no meu esposo, na minha esposa? Isso é hábito. Isso chama de mau hábito. Mas hábitos podem ser mudados, podem ser trocados. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada. O que é algo temperado? Sem exagero. Bem, queridos? Isso é cuidado. Isso é cuidado. Esse cuidado tem que ser no dia a dia. Porque você tem como, minha esposa citou aqui, isso vai resultar até em bênção para você depois. Quando você trata a sua esposa com carinho, com educação, né? Quando você cuida do chuchu, limpa o chuchu ali, trata ele bem, à noite vai ter um carro bom. Vai ficar bênção. Amém? É muito importante, irmãos, cultivar isso.
Sabe, a mulher, vocês já ouviram falar isso várias vezes, né? Isso não é algo novo para você nem para mim. Mas a mulher, ela é fogão a lenha. Você precisa ir lá, colher a madeira, colocar da maneira certa, para acender o fogo. Então, isso tem que ser cultivado durante o dia, né? Em uma mensagem, você tem costume de enviar um para o outro, eu te amo, do nada? Ou eu estou com saudade de você? É importante você fazer isso. Trabalhando lá, Trabalhando. Se você... pastora, eu não lembro. Põe no celular para despertar. De 15 em 15 dias, ou de uma vez na semana. Não sei, põe no celular. E lembrar de falar para minha mulher que eu a amo. Entende? Porque às vezes, nossa, mas aí a mulher, assim também eu não quero. Pelo amor de Deus, você quer ajuda, sim. irmã. Qual que era? Você quer sim. E você, mulher, também pode fazer isso com seu marido. De enviar uma mensagem para ele durante o dia e falar: meu amor, eu te amo. Estou com saudade de você. Hoje eu vou preparar algo especial para você. E pronto. Mas às vezes a gente fica só esperando da parte dele. Mas você também pode fazer isso. Há alguns temperamentos que não têm essa iniciativa. Em nosso caso, o Luiz é mais pacificador e ele é mais tranquilo. Então, às vezes ele não quer sair. Eu já sou mais roeira. Eu já gosto de sair, eu já gosto de passear, eu já gosto de comer fora. Mas ele, às vezes, não tem tamanha iniciativa como eu gostaria. Aí, essa semana passada, eu mandei uma mensagem para ele. Estou com vontade de comer fora com meu marido. Igual que tá aí. Entende? Ali você induziu. Mas ele tem que ter iniciativa, então comece por você. Nossa, aquele restaurante, né, amor? Ele é tão bom. Vamos combinar um dia de irmos lá? Por quê? Porque faz parte daquilo que você é. Às vezes ele não se atenta para isso. Você se importa. Então induz ele. Isso é importante, amado. Né? Direcione ele a isso. Isso nos introduz ao próximo princípio. A gente como ter um casamento que cumpre o propósito de Deus. O princípio é... Peraí. Agora então vira com o seu marido aí, irmão. Fala para ele assim: eu quero, a partir de hoje, te tratar com mais consideração, atenção e respeito. Você tem o meu respeito. Eu te admiro e eu te honro. Aleluia. Então, o segundo princípio aqui é tenha sempre uma atitude de apreço, de cuidado, de carinho com o povo. É possível você criar esse hábito de sempre ser carinhoso com o outro. Mas às vezes o homem só é carinhoso e ainda está com terceiras intenções. Mas é importante você ter sempre uma atitude carinhosa. Dá para falar sendo carinhoso, dá para tratar sendo carinhoso. Amém, meus irmãos? E eu não estou falando aqui do sexo, muito mais do que isso. É muito mais além. Né? Aprenda a dar mais as mãos. Vocês andam com mãos dadas? Um vai na frente, outro vai atrás. São pequenas atitudes que você vai mudando. Dê mais as mãos, abrace mais. Apenas ter o hábito de abraçar todo dia, mas não é abraço de irmão, não. O que é abraço de irmão? Meu irmão, fala Senhor, mano. Não. Abraço de marido e mulher, sentir um corpo no outro, dá aquela apertada. É importante. É uma linguagem corporal. Pastor, já passei dessa idade, tem muito tempo de casado, não faz mais isso. Deveria voltar a ter essa atitude. Nunca perca isso, amém, meus irmãos? É de andar sempre juntos, né? Tratar, experimente brigar menos, abraçar mais. No início do nosso casamento nós brigávamos muito. E nos 2 primeiros meses, principalmente, sempre os detalhes. Nós brigávamos muito. E até por motivos consideravelmente bons e outros que tinham importância, mas eram muitos. Até um dia que nós decidimos, foi uma decisão. Eu lembro disso claramente. Foi uma decisão. Nós não vamos brigar mais.
E nós decidimos naquele dia, juntos, que nós não iríamos brigar mais. Ah, pastor, mas os conflitos vêm, mas fale com educação, com respeito, ouvindo o ponto de vista um do outro, né? E não teve mais tantos conflitos a partir do momento que juntos decidimos não brigar mais. Irmãos, foi algo assim espiritual. Nós estamos naquela fase de novos casados novos, de adaptação, né? Todo mundo já passou por isso, quem nunca, né? Muita confusão. Só que isso estava tirando a alegria do casamento. Mas nós temos nossa decisão a partir de hoje. Não vamos brigar mais. E acredite, foi algo espiritual. Deu um ataque maligno, foi removido no nosso casamento. E a partir dali, nosso casamento passou a ser outro. E a Bíblia diz lá em Provérbios 5,18, olha, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o casamento foi feito por nosso deleite. Mas acredite, infelizmente, muitos casamentos sofrem. Em vez de desfrutar um do outro, em vez de deleitar um do outro, a maior parte do tempo é briga. A maior parte do tempo é grosserias, é palavras mal faladas. Então, cuidado com isso. Tenha essa atitude, de sempre ser alguém carinhoso, que trata além, com cuidado, que cuide um do outro. Homem, sua esposa se sente cuidada por você? Ou ela sempre está reclamando que não é cuidado? Começa a observar. Será que essa reclamação dela não tem fundamento? Por que ela está se achando não cuidado? Porque às vezes o seu conceito de cuidado é algo muito diferente do que está no coração dela. Por que não conversar sobre isso? Como é que ela se sente cuidada? Como é que ela se sente protegida? Deveríamos amadurecer dessa comunicação, para ter essa atitude de apreço, cuidado, carinho, guardar um ao outro. Isso é muito importante, amém? Estamos falando aqui de princípio, de como deixar o seu casamento para cumprir o propósito de Deus. Porque casamento onde não tem esse cuidado, onde não tem esse carinho, mas só tem grosseria, realmente é um casamento que vai sofrer. Não vai estar se deleitando, não vai estar ali desfrutando da bênção completa que Deus tem para você, porque está o tempo inteiro criando confusão. Será que na hora de mudar essa atitude? Por que eu sou tão briguento? Por que eu sou tão reclamão? Por que eu estou sempre descontente? Acredite, às vezes é um ato mudar a palavra, pensar em falar, muda o discurso, muda a atitude, porque seu casamento é para ser uma bênção, amém, todos? E é muito importante também se alegrar juntos. E o que é se alegrar? A palavra do Senhor fala, traga à memória aquilo que nos dá esperança. O que seria trazer à memória? Os momentos que vocês passavam juntos na juventude. Eu e o Luiz já passamos por momentos até dormir 1h, 2h da manhã, comentando aquilo que nós vivíamos quando a gente estava namorando. O preço que ela paga para ver um ao outro. Quem apaixonou primeiro, a discussão vai longe. E aí vai contar naquele dia que a gente saiu assim. Sabe, irmãos, é importante você lembrar daquele momento da paixão. Hoje é o amor. Hoje é algo mais consolidado, firme, protegido. Mas no tempo que vocês namoravam, como é que era? O preço que um pagava para o outro, para ver o outro, sair sei da noite, ia para tal lugar, carregava água no jacá, carregava água no jacá, fazia tanta coisa. Às vezes é tão bom, é tão agradável lembrar disso, viver esses momentos que vocês viajaram juntos, momentos que passaram perrengue juntos. E hoje, naquela vez, você chorava, mas hoje você pode se alegrar e lembrar de como vocês viveram isso, de passaram por isso. Então, ter esses momentos de conversa, de comunicação antes de dormir, porque às vezes fica pensando que é só fazer o sexo. Não! Isso você está construindo e edificando o seu casamento. De comentar, de falar, de lembrar, de rirem juntos, de rir da rapa do outro, sabe? De ter essa brincadeira, essa liberdade juntos. Você tem liberdade de rir quando algum pisa na bola? De malhar, né? Ou se rir ali já vai dar briga. Como é que é? Dá briga? Gostaria de estar ali, pastor? Dá briga. Não, mas tira essa atitude amarga da vida, amém? Você tem que ter essa liberdade.
Negócio cuide sem reclamar, marido. Sua esposa, né? Minha esposa citou aqui, né? Quando namorava, pagava um preço danado. Eu lembro que eu morava lá em Aparecida, minha esposa morava aqui na Vila Nova, eu vinha de ônibus, Rodrigo. 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Longe coletivo. Ficava 1 hora e pouquinho com ela, porque minha sogra estava 1 hora. Dava 10 horas, já tinha que ficar. Ó, fazer assim, era assim também, pastor? Ó, vem crescendo. Não reclamava. Vinha feliz e sorridente, embora satisfeito. Mas agora a esposa vai na farmácia comprar um remédio. Então, isso. Mas é interessante isso, porque é importante. São coisas que fazem diferença. São coisas que fazem diferença. São coisas que, para a mulher, ela se sente amada. Ela se sente cuidada. Né? Na minha casa, meus irmãos, quando eu era adolescente, eles sempre buscavam água para mim. Eu fui a única mulher e caçula da casa. Então, minha mãe sempre ensinou eles a cuidar de mim, até para buscar um copo d'água. Então, eu já fui para o casamento com essa mania. De alguém, antes de dormir, levar um copo d'água. Eu herdei esse negócio. Ele herdou isso, porque eu vi. Não pedi. Eu vim com esse cuidado, eu vim com esse mimo, né? Eu vim mimada. E aí, ele tem que buscar água toda noite. Então ele já leva. Tem 2 garrafas, uma para ela e outra para os meninos. Porque ninguém dorme se não tiver essa água carregada. Gente, a água carregada, ela não é mais gostosa do que você ir lá no filtro beber ou alguém ir lá e te entregar uma água. É água carregada, foi carregada por você. Né? Então, assim, e hoje, quando ele leva a água para mim, ou quando eu não estou me sentindo muito bem, ele pega um remédio, e pega o remédio e a água e dá na minha mão, eu me sinto cuidada. Eu falo isso para ele. Né? Às vezes eu tô com dor de cabeça, ele chega, eu falo assim, você tomou remédio? Eu não estava esperando você chegar. Tá lá o remédio, do lado. Do lado. Mas é uma maneira que eu me sinto cuidada. Teve uma vez, irmão, de madrugada, eu estava passando mal. A minha pessoa que acordou dor na cabeça, precisando de um cuidado, de um mimo, de um remédio. Aí acordei ela, passando mal, dor na cabeça e tal, e ela, então, pega a água. No remédio. Aí lá vai eu, né? Eu falei, sei lá, busquei a minha água do enfermo, remédio do enfermo. Aí entreguei na mão dela, ela pegou o remédio, tomou, pegou água e bebeu. Acho que ela não acordou, ela estava com sonambulismo. Ô, Jesus amado. Acho que é o hábito, né? Vamos avançar, irmãos. Terceiro princípio. O que custa você fazer isso? O que custa fazer isso? Honestamente, não custa. Se não custa, para que reclamar? Muda o hábito da reclamação. Tem uma atitude de mais cuidado. Você só tem a ganhar. Isso é de cascar o fufuzinho para mais tarde. Isso é bênção, amém? Terceiro princípio. Passa para o próximo aí, querido. Mantenha o respeito e a honra no seu casamento. Cuidado com isso. Porque quando se perde o respeito, quando se perde a honra, o casamento eles passam a estar por um fio. E a Bíblia diz, né, que em Hebreus, né, digno de honra entre todos seja o casamento. Nós podemos ter vários entendimentos desse versículo. Casamento sem mácula, santo. Mas acredito, manter a honra também no tratamento entre os cônjuges é muito importante. Aí em Efésios 5:33 está ali também, olha, não obstante, vós cada um, né, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então, há uns caminhos práticos, né, para o respeito. E o respeito é algo que tem que ser praticado diariamente. Jamais deveríamos permitir situações onde um desrespeita o outro. Então, desrespeito é um caminho sem volta. Vira um problema. Há um grande perigo, né, quando o casal deliberadamente desrespeita um outro. Então, cuidado, assim como um pai jamais pode permitir que o filho o desrespeite, também jamais deveríamos permitir desrespeito entre nós.
Porque o desrespeito, ele atrai todo tipo de problema com o casamento. Pastor, mas quando que acontece o desrespeito? Às vezes é comum de perceber isso. Às vezes a mulher desrespeita o marido até na frente dos outros e vice-versa. É grosseiro na frente dos outros. Isso é desrespeito. Não cuidado. Não permite, cuidado. Como você trata, né, com aspereza, às vezes está desrespeitando. Às vezes desrespeita a esposa na frente dos filhos, ou vice-versa, tira autoridade. Cuidado com isso, amém, amados? Desrespeito é um problema que fere, que magoa. Quantas pessoas, né, estão muitas vezes com ressentimento, né, não perdoam o marido, não perdoam a esposa porque foi desrespeitado, foi humilhado. Não deveria acontecer isso em nosso meio, amém? Às vezes isso acontece quando está conversando com até mesmo um casal. Ou às vezes isso acontece até quando está conversando com a gente. O marido começa a contar uma situação e a mulher na hora já corta. Não se sabe contar, não. Peraí, pastor, foi assim, assim, assado. Só não fala, né? Você está mentindo, não tem vergonha não. Né? Você tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a mulher ela tem mais liberdade de falar e às vezes quer contar com mais detalhe. E o homem, ele fica assim, ele é seco nisso. É rodeando, né? E aí, às vezes, não, você não está contando tudo. Calma, espera a sua vez em falar. Né? Não fique desrespeitando ele, tirando a autoridade dele. Né? E isso em vários momentos, até no ambiente familiar. Quando você vai visitar a sua família, quando vocês estão em um momento em família, e ali está da casa da sua família, ou na família dele, e ali está acontecendo em algum momento, e ali você se sente com tamanha liberdade, ao ponto de tirar dele essa liberdade, de poder falar, de poder contar do jeito dele. Então nós temos que tomar esse cuidado, em esperar ele falar, né? E respeitar ele na posição e da maneira como ele está falando. Depois, se você tem colocações para fazer ou contar de sua maneira, mas espere. Geralmente, as mulheres têm mania de cortar o marido quando ele está contando algo. E isso é desrespeitoso. Às vezes, as irmãs, elas querem tratar o marido como trata os filhos. Cuidado com isso. Cuidado. E às vezes você quer ensinar o seu marido como você quer ensinar o seu filho. E isso toma uma atitude muito desrespeitosa, né? Desonra. Não permita isso no seu casamento, porque a desonra, né, ela destrói o seu casamento. Cuidado com isso, amém, amados? Vamos avançar. Quarto princípio. Quarto diz, né, seja um incentivador do seu cônjuge, não um crítico. Cuidado para você não se tornar o maior crítico da sua esposa ou do seu marido. E cuidado com isso. Ah, pastor, mas está errado, tem que falar. Acredite, tem tudo que você falar. E se tiver que ser falado, fale do jeito certo. Fale da forma certa, na hora certa, com a tonalidade de voz correta. Aprenda a incentivar e não a criticar. É tão bom quando você está convivendo com pessoas que colocam você para cima, sim ou não? Mas é tão ruim conviver com gente que sempre está te desmerecendo, sempre está te colocando para baixo, sempre está tirando de você o mérito. Cuidado, vigia nisso. Isso serve por dois, porque às vezes isso acontece muito mais com os maridos. Os maridos é que desmerecem a esposa, critica. E às vezes com palavras duras. Isso vai gerando mágoa no coração, ressentimento. Cuidado. Às vezes ela quer fazer algo, e aí você fala, vamos ver até quando isso vai durar. Né? Isso é uma crítica. Tipo assim, você é alguém instável. Você vai começar isso agora, mas daqui a alguns dias você vai terminar. Você vai parar. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Às vezes, muito usado isso, é quando vai começar uma academia, né? E aí fala, vou começar a academia, vou começar a malhar, vou fazer. Aí o outro fala, vamos ver até quando isso vai durar. Ou vai começar uma dieta, não fala, vamos ver até quando isso vai durar. Ou vai começar algum estudo. Sabe, às vezes a sua esposa tem vontade de tirar uma carteira de motorista, mas você não incentiva ela. Porque tem medo de entregar o seu carro na mão dela. Incentive ela. Você viu um meme muito engraçado na rede social, né? Estava lá no velório, a mulher lá do caixão, falando pro marido morto. Bem, sabe aquele carro seu?
socializava. Realizava, você cuidava mais dele do que de mim? Agora eu vou dirigir. Mas quando são assim, eu já ouvi isso muito de aconselhamento. Pastor, meu marido cuida mais do carro dele do que de mim. Ele investe mais dinheiro no carro dele do que nós. Então, o problema é isso. Cuidado com isso. Mas voltando aqui ao nosso tópico aqui, cuidado para não ser um crítico. Porque é muito ruim, é muito desgastante você estar do lado de pessoas que estão sempre colocando em evidência os seus defeitos. Ah, mas não estou mentindo, é a verdade. Mas que verdade inconveniente, às vezes, né? Desnecessário. Cuidado com isso. Ele tem que aprender a ser parceiro, motivador uns dos outros. Por que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pagamento, né, pelo seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Quando alguém está ali com dificuldade, é tão bom quando chega alguém, põe o braço, vão te levantar, motiva, incentiva. Mas às vezes nós somos aqueles que apagam o pavio que está fumegando. Terminamos de esmagar a cana quebrada. Não faça isso no seu ponto. Seja o maior incentivador, o maior torcedor, aquele que apoia, aquele que contribui para que o outro alcance os objetivos, alcance os sonhos. Isso vale para tudo, irmãos. E tanto ministerial, também vale as coisas emocionais. Tem marido que dificulta a esposa a crescer na vida profissional, a crescer na vida ministerial, ele coloca dificultadores. Ele é um empecilho. Não faça isso, amém? Melhor você ter um companheiro que te levanta, amém? Te ajuda, isso que é importante. Vamos avançar. Quinto princípio: cultive um ambiente de harmonia dentro do seu casamento. Aprenda a criar um ambiente de paz na sua casa. Nós somos responsáveis por ter um ambiente decente dentro de casa. Mas quantas casas parecem um hospício, com perdão da palavra, o tempo inteiro lá é gritaria, o tempo inteiro lá é discussão, nossos filhos ficam estressados. Nossa casa tem que ser um ambiente onde quando as crianças voltam da escola, tem paz. Quando nós terminamos de trabalhar, tem o desejo, tem a alegria de poder voltar para casa. Mas muitas vezes já aconselhei maridos também. Fala, pastor, que a briga estava sendo que o marido estava saindo do serviço e indo para o trabalho, saindo com os amigos para jogar futebol, não avisava a esposa, e aí confusão não é certa, né? Vira por amigos. Mas quando você foi avaliar e foi aconselhar, qual que era o problema? Ele falou na cara dela. Pastor, eu gosto de ir para casa. Sempre estou procurando alguma coisa para fazer no meu trabalho, eu não quero ir para casa. Casa é um inferno. Chego no portão e começa a ouvir os gritos da minha esposa. Misericórdia. Então, nossa casa tem que ser um lugar de paz, amém? Nós temos que cultivar um ambiente de harmonia dentro do nosso casamento. Em nome de Jesus, se você é brigão, brigona, se você que está sempre criando a confusão, para. Muda. Tem que ser alguém pacificador. Tem um velho ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, seja você o primeiro a querer conciliar, amém, meus irmãos? Aprenda a ceder. Você tem aquela velha máxima do casamento. No casamento, você tem que escolher ou ter razão ou ser feliz, né? Tem que ouvir essa mantra, né? Tem que escolher, as duas coisas não dá. Mas já viu que tem gente que ele não aceita perder a discussão. Ele perde o amigo, mas não perde a discussão. Ele perde a esposa, perde o marido, mas não perde a discussão. Não, meu irmão. Eu falo que bem-aventurados são os pacificadores. Cuidado com isso, amém? Cuidado. O que o Provérbios diz, né? Provérbios 23 diz assim: olha, honroso é para o homem desviar-se de contendas. Isso é honra. Desviar de briga é honra. Mas todo insensato, ele arruma confusão. Não seja insensato. Qualquer coisinha é motivo para briga. Qualquer coisinha é motivo de confusão. O que a Bíblia orienta para nós, os cristãos, olha, Romanos 12, 18. Se possível, né, quando depender de vocês, entre paz com todos os homens. Se essa é uma regra para convívio em sociedade, quanto mais dentro de casa, é dentro do casamento.
que depender de você não pode ter um ambiente de rixa. Cuidado. E às vezes as irmãs elas são mais propícias, né? A tocar fogo no parquinho. Tem que catar os pais dos meninos, dos cachorros, do marido. Né? Ela dá louca. Marido, disfarçadamente, tem alguém assim na sua casa? Ele quer. O que tem a contribuir sobre isso, amada? Defenda a sua bandeira. Não tem bandeira nenhuma. Mas isso é uma verdade, irmãos. A casa ela tem que ter esse ambiente de paz. E acredite, quem proporciona isso é a mulher. Né? Por mais que você trabalhe fora e às vezes chega até mais tarde um pouco do que o seu esposo, uma hora, um tempo depois, não sei, mas é você que prepara a sua casa. É você que se organiza para receber ele. Então é você que deve ordenar a sua casa, cuidar da sua casa. A sua casa ela precisa ser limpa. A sua casa, as coisas precisam estar no lugar. E é você que cuida disso. O seu marido, ele pode te ajudar, ele pode te auxiliar. Mas quem mantém a ordem e a decência e a limpeza e a organização e aquilo que falta, aquilo que tem que compor, é você. Olha, irmãos, e com o tempo, nós pastores, a gente aprende nas nossas muitas visitas, né, para fazer uma Pastor Paulo. A gente começa a perceber que a sua casa, ela é um retrato do seu estado espiritual e emocional. Isso é verdade. É uma grande verdade. Então você tem que cuidar, zelar com ambientes, barulho, confusão. Não permita isso. É o seu cônjuge, tem que ter, os seus filhos têm que ter prazer em estar em casa. Isso é uma verdade, irmãos. Hoje, você lembrando da sua casa, para aí um pouquinho, olha lá para dentro da sua casa. Como é que tá? Tá suja? Tá bagunçada? As roupas estão tudo fora do lugar? As roupas estão, né, no sofá? O guarda-roupa está todo desarrumado? Isso é um reflexo. Isso serve para os maridos também. Sabe aquela lâmpada queimada? Isso. Já tem 6 meses que sua esposa pediu para você trocar. Né? Aquela tomada que não funciona. Aquele reparo que devia ser feito. Aquela torneira amarrada com pano. Acredite, irmãos, isso é verdade. Aprenda. Minha casa é meu castelo. Minha casa é meu refúgio, amém? Aprenda a cuidar da sua casa, da sua casa. Tanto físico, quanto espiritual, quanto emocional. Amém? Isso é muito importante, porque você também, marido, deve ter essa manutenção. Você tem que tirar um dia. Aquela goteira, está te esperando. Uma vez por mês, você parar e alinhar a sua casa. Sempre beliscar os maridos aí, mano. Entende? Arrumar aquilo que está sendo pedido. Sabe? Lista, irmãs, lista, escreva a listinha. Precisa arrumar isso. Põe lá no porto da geladeira. Não é cobrança, não. É só um lembrete. É só um lembrete daquilo que ele Da precisa fazer. pacificação da casa. Entende? Por quê? Porque você também precisa cuidar. Ambos podem cuidar da casa. Ambos devem cuidar da casa. Então é uma torneira, ou é uma lâmpada, ou é um chuveiro, ou uma porta de um guarda-roupa. Você não precisa esperar ter dinheiro para chamar alguém. Tem essa iniciativa de arrumar, de cuidar, de pegar um pano e passar naquela parede que o menino pôs o pé. Segredinho aqui, marido. O YouTube é um ótimo professor para a maioria dos pequenos reparos da casa. Só escrever lá, como consertar isso. Vai ter vídeo com tutorial, explicativo. É um monte. Acredite, irmão. Tenha a atitude. Vamos avançar no cabo do nosso tempo. Tem uma coisa importante aqui para falar. Lembra que nós estamos falando de princípios para cuidar do seu casamento, para que ele possa cumprir o propósito de Deus. Porque se deixa de fazer essas coisas, seu casamento virá um problema. Vai virar uma confusão. Sexto princípio. Aprenda a administrar sua vida financeira de maneira inteligente. Olha, problemas financeiros é a principal causa de divórcio no nosso país. De cada 100 casamentos que terminam, 56, a outra pesquisa que eu li a respeito, 56 terminam por causa de problemas financeiros. Se há uma coisa que com o marido nós não podemos vacilar, é deixar a vaca pro brejo nessa área financeira. Casamento nenhum dura por muito tempo com constantes dificuldades financeiras. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, guardar e aprender a lidar, é com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo de ninguém.
Se você for desaforado no dinheiro, ele vai te dar rasteira e vai prejudicar o seu casamento. Sua família pode estar em risco se nós não aprendermos a lidar adequadamente com as finanças. E sobre isso tem muitas coisas que poderíamos falar. Mas citar aqui alguns exemplos apenas. O que a Bíblia diz? Olha, porque no amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Muitos casamentos sofrem, muitas famílias sofrem por causa de problemas financeiros. Eu não estou falando aqui de situações financeiras que de repente você entrou por causa de uma enfermidade, ou porque perdeu o emprego, ou porque de repente aconteceu algum revés aí que você não tinha controle. Mas a verdade é que a maioria dos nossos problemas financeiros são causados por nós mesmos. Falta de sabedoria, às vezes por falta de comunicação. Agora, outra coisa que nós aprendemos desde cedo em casa é que a gente fez um acordo logo no início do casamento, na primeira semana. Precisa aumentar o valor, mas tá bom. Não poderia, nenhum dos dois poderia comprar nada acima de R$100 sem comunicar o outro. Isso é uma regrinha que nos livrou de muitos problemas. Ninguém normalmente proibia o outro de comprar. Não. Mas isso era um freio dos maus negócios. Porque antes de fazer o negócio, eu comunicava com ela, ou ela comunicava comigo. E só esse fato dessa obrigação de falar, de conversar, você já para pensar. Realmente devo fazer isso? É necessário, né? Precisa ser agora? Não pode esperar virar o cartão? Mas é a promoção. A última oportunidade, o vendedor disse que só pode fazer hoje, amanhã vai aumentar. Ninguém me pega nesse papo. Hoje é o último dia da promoção, então também você perdeu a vida. Desculpa te falar, mas você perdeu o seu dia. O trouxa aqui não vai cair para mim. Então, cuidado com isso, irmãos, porque grande parte do nosso aconselhamento, e quando o casamento está desmoronando, é porque está passando dificuldades financeiras. Nós já passamos por situações que o marido gastou um dinheiro específico, um valor, com algo que ele gostava. E a mulher se achou no direito de ir lá e gastar o mesmo tanto que ele gastou. Para resumir a prosa aqui, não vou dar nome, vai acabar porque não tem nome. Eles comprou um videogame. Eu não ia falar, né? Mas eu vou. Comprou um videogame. Foi um videogame com alguns jogos. Era casado. E assim, videogame desses caras. Aí ela, para se vingar, foi lá e comprou o mesmo valor em sapatos. Aí você já viu, né, Pastor Paulo? O próximo ano de luta financeira de dívida para pagar e os boletos chegando. É porque cada coisa que um fez e você não concorda, sei lá, e fazer do mesmo tanto, pensa como é que ia ficar essa finança. Cuidado. Tenha transparência nessa área. Eu poderia falar de muita coisa sobre a questão financeira, mas sabe uma coisa que vai livrar você do problema financeiro? Tenha transparência um com o outro nessa área. Marido, sua esposa precisa saber quanto você ganha. Esposo, marido precisa saber quanto você ganha. Administrem as finanças do casamento juntos. Cada um tem suas responsabilidades, cada um tem suas despesas, mas é muito importante ser parceiro nisso. Porque às vezes está aí no casamento, mas é duas ilhas. Cada um cuida de si, é cada um por si e Deus contra todos. Deus que me livre disso. Não, os dois são parceiros, Deus abençoa os dois. Aprenda. Cuidado com os segredos, maridos, nessa área. Muitas vezes acontece problema e a esposa começa a descobrir. Os defuntos começam a aparecer. Quantas vezes o pastor Luiz aqui já foi administrador de heranças malditas? Morre. E a esposa, coitada, não sabia nem a senha da conta. Não tinha nem o que comer. Não tinha nem o que comer e muito menos pagar a funerária para enterrar o miserável. E o problema é que depois que ele morre, ele começa a bater na porta os credores, que ela nem sabe que existiam. E quando aparece outra família. Já aconteceu. Ai, Jesus. Aparece filha, filho, para dividir a herança. Na hora de assumir as dívidas não aparece ninguém, na hora de receber herança aparece. Cuidado com isso.
É muito importante. Olha, irmãos, eu trabalho do Estado aí, só para mim resumir a prosa aqui para você nesse ponto. Quase todos os meses aparece uma viúva lá na minha porta, porque eu sou responsável pela folha de pagamento do Estado, Poder Executivo, 170 mil pessoas. 1.700.000.000 todo mês. Quando ele mexe, aparece, Rodrigo, uma senhorinha lá, pedindo pelo amor de Deus, eu preciso ter acesso ao salário do meu marido. E morreu, depositou o salário lá, mas aí quando registra no cartório, Amor. automaticamente os bancos já pegam aquele dado e bloqueiam todas as contas, bloqueiam todos os negócios. E ali, para ter acesso àquele dinheiro agora, só com ato judicial. Vai demorar. Vai passar poucas e boas. Então, marido, não sei não. Porque acredite, quem está vivo morre. Pra morrer basta estar vivo. Se você morresse. Hoje não, hoje eu quero. Vou morrer. Se você morresse desse mês, sua esposa está por dentro das coisas, sabe o que fazer? Sabe o que procurar, quem pedir ajuda, o que pagar primeiro, onde buscar as coisas, o que fazer, o que Ela não tem a fazer. senha da sua conta? Ela tem a senha de todos os acessos de vocês? Ela sabe para quem você deve. Ou sua vida financeira é um segredo. E olha, maridos, é algo muito importante. Porque eu mais uma vez, a gente até cita isso. Porque ele morrer, eu acho que a vida dele está resolvida. Mas a minha não. Então, para a mulher, essa muito mais insegurança é muito mais difícil. Entende? Se eu morrer, aparentemente parece que para o homem é mais fácil as resoluções. Mas para o marido morrer e a mulher ficar, e aí, como que ela vai fazer? Então vocês precisam conversar sobre isso. Nós tivemos um caso na nossa família mesmo. Sim. A família para ter esposa. E eu tive que entrar para fazer o administrador ali do caos. É. Porque o cidadão morreu. Literalmente, a esposa não sabia nada. Nem mesmo a senha do celular dele, para ter acesso às contas. Pegou, infelizmente, pegou Covid. Em 17 dias morreu. Tubou e morreu. Não deixou a direção de nada. Irmãos, foi quase um ano para ele conseguir desenterrar todos os problemas. Acessos aos e-mails, às senhas. Aí descobri que tinha seguro, não tinha seguro. Ele tinha seguro em contas que ela não sabia. Né? Carro financiado, então tinha um seguro que cobria, ela não sabia. E teve que pesquisar isso na internet, ligar nos lugares, nas possibilidades. Descobrir, foi muito difícil. Então, por que não compartilhar essas informações? Mas vai no segredo, homens. Conta para sua esposa, não. Você tem que valer mais rico do que o outro. Ah, é verdade. Tem que fazer os seguros aí, você vai ver. Você tem que valer mais rico do que o outro. Depois só pode vir um bom negócio para ela. Mas é sério. Brincadeira, irmão. Fica lá hoje. Mas é muito importante. Se você tem algum seguro que você fez, se você tem algum benefício que você fez, né, compartilhe, né, manda por e-mail todas as senhas. Né? Eu e o Luiz, a gente aprendeu a fazer isso depois de passar em tantos casamentos, em tantos velórios, onde que a gente vê principalmente a viúva sofrer. E aí, cada vez que a gente saiu no velório de uma situação assim, a gente fala assim, me manda agora sim, me manda. Por quê? Porque você vai aprendendo as situações de outros. Então, vocês precisam conversar sobre isso. Ninguém aqui quer morrer, ninguém aqui está planejando morrer nos próximos anos. E ninguém quer matar ninguém. Mas de repente, às vezes acontece. E quando acontecer, é importante estar pelo menos informado nos assuntos. Porque é ruim, nesse caso lá, começam a bater tanto cobrador na porta, agiota, parentes, fulano me deve, me devia que vai pagar. Então constrangedor para a esposa, tá ali passando, não sabe nem como é que vai sobreviver daqui para frente, começa a aparecer dívidas impagadas. Faz isso com a sua esposa, não, nem com o seu marido. Hoje, eu me sinto segura no seguinte aspecto. A gente deixou claro, se em algum momento eu receber a notícia que ele morreu, por que só eu tenho que morrer nesse dia? Mas é assim, porque eu sou a parte mais frágil, né? Mas em algum momento, algumas pessoas acham estranho, escandalizam. Mas isso
para mim é uma segurança. Então, até se em algum momento, nós já conversamos sobre isso, de que se ele falecer, a notícia chegar até mim, como eu vou proceder? Mas voltando aqui o assunto, que ele está falando de morte, É. mas o assunto aqui é. Não, mas pera, deixa eu só terminar. Não deixa quebrar financeiro, isso não são É casamento. verdade. Então, irmão, vocês têm que deixar isso claro. E saber quem que vai fazer, quem vai te ajudar, quem vai te procurar para fazer tal coisa. Sabe, você tem amigos, familiar, irmão, que vai te conduzir nesse caminho? Às vezes, nossa, pastor, mas vocês ficam conversando sobre isso? Não, é apenas definições que vão guardar o meu futuro ou o dele. Por que nós entramos nesse ponto específico? Transparência financeira um com o outro. Exatamente. O cônjuge tem que saber das suas contas. Para quem você deve. Porque às vezes não vai ser o caso da morte. Às vezes acontece o caso da morte, mas às vezes pode terminar num divórcio. Porque a situação financeira vai se agravar de tal forma, vai prejudicar o seu casamento, os relacionamentos, vai ficar insustentável. Porque fez negócios indevidos, sem conversar. Sim. Né? E ele foi surpreso, desagradado, deu errado. Cuidado com isso, acredite, casamento nenhum, você pode amar o quanto que for. Vai perdurar por um tempo diante de um problema financeiro prolongado. Então, homens, não se dê o luxo de fazer negócio que vai colocar em risco a sua família. Proteja a sua família dos problemas. Vamos avançar, sétimo, para a gente ir para a parte final. Casamentos que cumprem o propósito de Deus, casamentos onde você aprende a administrar. Não, já está o próximo. Passa aí, por favor, querido, dá um ente aí. Onde você aprende a cuidar da sua vida espiritual, da vida espiritual do casal, e se dispõe um a apoiar o outro no ministério. Porque, em última análise, nosso casamento, ele foi concebido por Deus para que nós possamos cumprir o ministério. Porque quando Deus viu que o homem não devia estar só, fez dele um auxiliador idôneo, para que era? Para que eles crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra. Nós sabemos que hoje, na nova aliança, Deus não está atrás só de filhos naturais. Filhos naturais são uma bênção. Mas hoje o foco mudou para filhos espirituais. E o nosso casamento tem que cooperar um com o outro para que nós possamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Nós possamos cumprir o ministério, amém, queridos? E na nossa igreja aqui, no nosso dia prático, só citando para vocês, nós temos uma forma de trabalhar. Os maridos, eles lideram os adultos. E as mulheres, elas apacentam as crianças. Discipulam mulheres e apacentam as crianças. Então, se isso funciona, é uma bênção. Então, de forma prática, mulheres, você deveria se dispor a apoiar o seu marido e ser um incentivador do ministério dele. Como você pode fazer isso? Estando junto com ele, na célula, discipulando as mulheres da célula, cuidando das mulheres da célula, né? Motivando o seu marido, não sendo um empecilho para ele servir, porque acredite, às vezes tem esposa que é um empecilho para o marido servir a Deus. Não gosto que ele vai para encontro. Dificulta, não ajuda, não coopera. Da mesma forma, maridos, nós temos que também ajudar e facilitar o trabalho das nossas esposas. Principalmente no trabalho com o ministério infantil, motivar, incentivar elas a se envolver no trabalho com as crianças. E quando ela já está envolvida, aprenda a contribuir com esse trabalho. Às vezes ficando com seus filhos, no dia que ela lidera uma célula. Nós temos muito problema nesse sentido, que as mulheres querem liderar a célula, querem participar de uma reunião discipulada, mas o marido não. Se você quiser ir, que leva os filhos. Mas como é que ela vai para uma reunião discipulada e leva 2 crianças? Como é que ela vai liderar uma célula e às vezes leva 2 crianças? Olha, tudo bem, tem vezes que você também tem um compromisso naquele dia, alguma coisa aconteceu, mas às vezes tem casos que o marido ele não fica, porque ele não gosta de ficar, ele não está ali. Não, é uma oportunidade de você ter uma comunhão com seus filhos, cuidar dos seus filhos, você vai estar abençoando o trabalho da sua esposa. Seja um facilitador, não um empecilho. Seja um motivador e não um dificultador. Amém, meus irmãos? Lembre que nosso casamento tem um propósito, edificar o reino de Deus. E nós edificamos assim nosso reino. E quando trabalho nessa parceria, uma coisa que eu posso testemunhar com os irmãos, nós sempre trabalhamos nessa parceria. Desde que nós casamos. Quando ainda cuidávamos de jovens. Sim. Desde a época que eu trabalhava na rede jovem, na rede casais, eu sempre jogo na cara dela, assim, com muito constância. Você não pode reclamar que eu não te ajudo.
né? Se tiver que ficar com os meninos, eu fico. Fica. Se tiver que estar com a criança menor, limpava a bunda de menino, dava banho de menino, dava mamar para menino, botava menino para dormir. Então, eu sempre tive minhas obrigações. Mas naquilo que eu podia ajudar, eu podia contar comigo. Mas bem bebezinho. Teve situações que eu ficava com um bebezinho em casa, morava perto do prédio, já estava para em reunião, estava hora de mamar, ia lá no prédio, levava o menino, para mamar, trazia de volta. E uma vez eu deixei cair no bebê por folha. Bem sei. Mas é algo muito importante, irmãos. Vocês precisam ser um incentivador um do outro. Né? Algo que nós fazemos, a nossa vida, como vocês sabem, não para. É uma correria constante. Né? Até pelo fato de sermos pastores, de trabalharmos ainda fora, não somos integral. Né? Mas precisa haver esse apoio. Por quê? Porque às vezes você não sente esse apoio do seu marido, ou o seu marido não sente esse apoio. E esse apoio é nesses momentos. Né? Nós, na nossa casa, a gente já sabe, semana que é o meu encontro, ele não me compra. Em que sentido? De ter que ter a janta pronta, de ter que ter a casa arrumada, de ter que ter tudo no lugar. Entende? De às vezes abrir mão de uma janta para ser um lanche. Eu faço janta. Quando eu casei, né, ele literalmente, ele não gostava de comer lanche. Até hoje. Até hoje, ele não gosta. Ele não gostava, ele gostava do arroz, do feijão e da carne. Tinha que ter. Né? E às vezes alguns irmãos até brincavam. Às vezes a gente lanchava no lugar e falava assim, chegar lá em casa tem que fazer comida, né, pastor? Eu falei, tem que fazer comida, o arroz, o feijão e a carne. Mas com o tempo ele viu que havia necessidade de abrir essas sessões. Porque depois de 40 também já está passando problema, né? Né? Então, como é algum momento, uma semana de um encontro, uma semana de Domingo Kids, uma semana de conferência, algo que ele sabe que aquela semana é importante para mim e que eu preciso estar presente, eu tenho esse apoio, essa consideração. Mas o contrário também tem que acontecer. Quando for o momento dele ir para o encontro, quando for o momento que é importante para ele, você também tem que exigir menos. Você também precisa liberá-lo. Isso é ter a parceria no ministério. De um apoiar o outro, de um incentivar o outro. Às vezes no domingo, né, tem que vir mais cedo para o culto, porque ou o marido vai estar servindo, ou a esposa vai estar servindo. Né? E às vezes uma comida mais simples, uma comida mais rápida, ou um prazer no prédio. Geralmente as irmãs, elas não sabem, né, ainda dirigir, ou não têm essa disponibilidade, e às vezes o marido não faz questão nenhuma de trazer, ou dificulta. Né? Então você precisa ser esse facilitador, que vai apoiar, que vai ajudar o seu companheiro a crescer no ministério. Isso é bênção, irmão. Olha, é glória você ter sua esposa envolvida no ministério. Isso guarda você. É glória você ter seu marido envolvido no ministério. Quantas irmãs sofrem, choram, pedem conselho, pedem oração, jejuam, né? Nos procura, ora pelo teu marido. O marido não é crente, não está envolvido. Choram, entendeu? Sofrem. Mas nós que já estamos aqui, o casal na igreja, somos privilegiados, devemos ser os maiores incentivadores, os maiores facilitadores, porque isso ajuda a cumprir o propósito de Deus, amém? Amém. Está no nosso horário, vamos avançar? Próximo aí, querido. Passa o próximo aí, por gentileza. Oitavo, tome cuidado com a impureza sexual no seu casamento. Isso é outra área que muitos casais sofrem, né? Muitos casais sofrem por causa dessas questões. A Bíblia diz também, mesmo versículo de Hebreus 13, versículo 4, a digno de honra entre todos seja um casamento bem cômodo, né? No leito, sem marca. Então, homens, cuidado. Cuidado nessa área. Hoje nós estamos num tempo onde a pornografia foi colocada na palma da nossa mão. Antigamente era mais difícil, hoje está muito fácil. Cuidado nessa área, não permita que isso estrague o seu casamento. Pornografia é um problema que tem causado muita dor, muito sofrimento na vida de muitos casais. Então, assim, não vou entrar muito detalhe aqui para o nosso prazo, mas é uma coisa que você tem que vigiar nessa área. Isso tanto o homem quanto a mulher. Cuidado com essa serpente. Não brinque com essa serpente, que ela vai picar você. Quantos casamentos são destruídos por causa disso? Quantos relacionamentos estão frios, sofríveis por causa dessas questões? Então não permita essas coisas, amém?
sempre esse versículo. Tem que ser um leite sem marca. Cuidado com isso. Vamos avançar. Mas mulheres, vocês também precisam guardar. Às vezes, você percebe situações onde que o seu marido está indo por esse caminho e você finge que não está vendo. Né? Finge que vai passar, não é o momento. Né? Primeiro, você deve guardar, sim, as necessidades que o seu marido tem. Isso é certo, isso é certo, isso é ciência. O homem, ele tem mais necessidades do que a mulher. E você precisa guardar isso. Mas, pastor, eu ando muito cansado, eu ando não tendo o libido, ou eu não consigo. Então procura ajuda. Isso serve tanto para o homem como para a mulher, porque tem homem também que às vezes não está tendo tanta atração. E às vezes precisa para isso, né? Buscar um tratamento, buscar uma ajuda, né? Procurar ajuda em relação a isso. Então, ambos precisam suprir um ao outro. E quando você percebe que esse caminho da impureza está entrando dentro do seu casamento, você não pode ser omisso. Você não pode fingir que você não está vendo. Porque quando você permite que isso está vendo, tem setas, liberdade para o diabo entrar e piorar toda a situação. E a melhor forma de você vencer isso, irmão, é trazendo transparência. Sim. Entre o casal. Aprenda a conversar sobre esse assunto com o marido. Ele é um assunto constrangedor, difícil. Mas acredite, o diabo ele trabalha no escondido, quando ninguém está vendo. E a forma de você vencer isso traz para a luz. Repreenda isso. Procura ajuda, né? Como minha esposa falou, procura ajuda. Não está conseguindo vencer sozinho, traga luz. Sim. Traga a luz. A melhor forma disso é você compartilhar com alguém de sua confiança, sua liderança, pastor, para te ajudar nisso, amém, amados? Vamos avançar para o nosso tempo, para a gente lanchar ainda. Tem as perguntas, se alguém tiver pergunta, vai preparando bem. Nono passo, né? Nono princípio aqui. Avança para nós. Exclua a palavra divórcio do seu vocabulário. Olha, nós contamos aqui o nosso testemunho, né? Como recém-casado, nós decidimos parar de brigar. Porque naquela situação ali, dos 3 primeiros meses, veio guerra. E ora a senhora não está ameaçando o outro, vamos divorciar. Para que ficar nessa vida miserável, sofrendo desse jeito? Vamos terminar esse negócio. Mas no dia que ele decidiu, acabou. Nunca mais vamos ameaçar um ao outro com divórcio. Irmãos, nosso casamento mudou. Nós estamos fazendo esse ano 17 anos de casamento. Nós temos 17 anos de casamento. Eu acredito, esses 16 anos e 9 meses, porque essa decisão foi com 3 meses. Irmão, nós somos muito felizes. Não fala que o pastor tem que estar lá e fingir que está tudo certo. Não, diante de Deus. Nós desfrutamos bem demais um do outro. Casamento abençoado. Por quê? Porque paramos de ameaçar um ao outro. Porque Deus, ele abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas tem casamento, tem cônjuge, tem mulher, tem marido, que não é igual aquele menino dono da bola. Qualquer coisinha, estou levando a bola embora. É chato jogar bola desse jeito, né, Luiz? É chato, não é não, Maradona? Horrível. Tá brincando de bola, qualquer coisinha. Vou pegar minha bola e vai embora. Misericórdia, isso é chato. O seu casamento não pode ter essa atitude, amém? Decida, Deus uniu o seu casamento, você com o seu marido, com um propósito. Amém. Esqueça essa palavra, risca do seu vocabulário, não use, não pense nisso. Está difícil, está passando por luta, nós vamos procurar ajuda, vamos resolver a situação, vamos nos dar bem, vamos fazer dar certo. Amém, queridos? Exatamente o nosso último tópico aqui, 10. Aquilo que nós já citamos aqui também, olha, aprenda, vença a dificuldade de pedir conselho. Porque às vezes chega um momento no nosso casamento que a situação fica complicada, que não há mais o diálogo, não está conseguindo avançar mais em determinadas situações, ou aquilo que o pastor Paulo citou, às vezes está com vergonha de expor uma situação. E eu sei que isso é grande dificuldade, principalmente nos maridos. Os maridos não gostam de procurar ajuda. Tem uma resistência muito grande. Por quê? Porque é vergonhoso às vezes, fica com medo de se expor. Querido, mas acredite, para o casamento bem sucedido, em alguns momentos você precisa de um conselheiro. Em alguns momentos você precisa de alguém falar na sua vida. Intermediar ali um diálogo, porque você não está conseguindo conversar mais com a esposa. O que a Bíblia diz, né? Lá
Lá em Efésios 4, diz: irais e não pequeis, não se põe, não coloquei, esse errado, vamos pegar de baixo aqui. Provérbios 12, 15: olha, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 19, 20: ouve o conselho e recebe instrução, para que seja sábio nos dias que estão por vir. Amém? Então acredite, tem momentos que é importante você pedir ajuda. Para que ficar sofrendo? Às vezes é difícil, pastor, mas não tem ninguém de confiança, mas procure, sempre tem alguém que pode ajudar você. Não abra também o seu casamento para qualquer um. Porque tem irmão que tem aquela postura de um peão de obra. Qual que é a postura de peão de obra? Ele conta para todo mundo o serviço dele. Eu lembro quando eu andava de ônibus aí na dispensação antiga, ali que onde eu pegava, pastor Paulo, eu ali que normalmente atendia ali o setor oeste ali, que só tinha clínicas, hospitais. A maioria do ônibus ali, pastor, era tudo mulher. Eu era o bendito ao fundo daquele ônibus lotado. Acho que era o 020 que eu pegava naquela época. Passava ali. Mas você ouve cada história. O povo tem vergonha de se expor na frente de todo mundo do ônibus. Sim, porque meu marido é esse, meu marido é aquele outro, não sei o que. E às vezes tem um homem também assim, ele vai expondo a vida dele para todo mundo. Não, aprenda com quem você deve abrir. Você só pode se abrir com quem você tem. Né? Você deve ali a autoridade na sua vida. Cuidado com isso. Mas é muito ruim quando você também não tem disposição de aceitar ajuda. Isso às vezes é egoísmo. O seu casamento vale muito mais do que passar uma vergonha às vezes. Para o bem do seu casamento, às vezes vale a pena pedir ajuda. Não peça ajuda quando o negócio já está indo de uma pior. Não é feio, amém, meus irmãos? Isso é bíblico. Eu falo que estão os conselheiros também, sabedoria. Às vezes é necessário. Isso independe do tempo de casar, da sua idade, às vezes é importante. Chegou um momento, está difícil de resolver sozinho, vença a dificuldade de pedir ajuda. Eu sei que não é fácil, ninguém quer se expor. Mas arruma alguém de confiança. Compreenda, não sofrer muito tempo sozinho, amém, queridos? Amém? Sei que esse é um toque difícil, porque a maioria só procura ajuda aqui quando o negócio já está ruim. Então, resiste à tentação de querer resolver sozinho quando não está conseguindo resolver sozinho. Deus coloca homens e mulheres de Deus para ser bênção na sua vida. Aprenda com quem você deve ser adulto. Vai abrir de qualquer um também. Colegas de trabalho não é um lugar para isso. E às vezes, dependendo da igreja, nem todo mundo é aconselhado. Nem todo mundo deve ser seu conselheiro. Escolha a pessoa certa. Escolha alguém que tem autoridade na sua vida. Tem alguém que é maduro. Não, pastor, mas meu líder não é tão maduro assim. Tem que ser discipulador, tem uns pastores para te ajudar nisso. Para você não ficar sozinho, amém? Glória a Deus. Você aqui nessa noite alguns princípios para edificar seu casamento. Porque seu casamento faz parte do propósito de Deus na sua vida. Entendeu? Se seu casamento está no bem, você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Quando o casamento começa a desandar, você está correndo o risco de sair fora do propósito. Quando você sai fora do propósito, nada dá certo na sua vida. Tem que estar debaixo desse propósito, debaixo da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos encerrar esse momento. Você quer falar alguma coisa, por favor? Se não, se algum pode tirar aí a gravação aí.